Feliz, né, mais uma vez estar aqui com vocês nessa tarde. Para mim é um mecanismo novo hoje, que eu estou no celular, não estou no computador, então eu estou meio ainda perdida, mas estou aprendendo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, verso 3. Verso 23, perdão. Do 23, e a gente vai lendo sortidamente. Deuteronômio, capítulo 5. Amém? Vou ler aqui. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvindo a sua voz do meio do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo que te disseram, em tudo falaram eles bem. 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fossem e eles e a seus filhos para sempre. 30. Vai, dize-lhes, tornai-vos a vossa tenda. Amém? Amém. Bom, nessa tarde, o Senhor, ontem falando comigo nessa palavra, na verdade, desde domingo que eu estou remoendo essa palavra, né? Eu estava numa devocional e o Senhor me trouxe essa palavra e eu fui pesquisar algumas coisas e tentar entender o contexto de tudo isso. E o Senhor falava comigo que, especificamente esse ano, o Senhor ele quer trazer para nós experiências novas e experiências mais profundas com Ele. Sabe, não importa o quanto tempo nós temos de evangelho, quanto tempo nós conhecemos ao Senhor, definitivamente, nós temos sempre que buscar algo mais no evangelho, algo mais profundo com o Senhor, né? Algo que nos capacite, algo que nos achegue mais perto do Senhor, da vontade do Senhor. Quando olha para esse texto, a gente lembra lá de Êxodo, né? É um complemento, né? Moisés está relembrando de um acontecimento quando o Senhor leva ao Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos, entregar os mandamentos, entregar as leis para aquele povo, entregar um direcionamento para aquele povo, né? E lá em Êxodo 19, o Senhor esse povo ele vai ter uma experiência com o Senhor. É um complemento de Êxodo 19 para Deuteronômio 5. E em Êxodo 19, versículo do 8. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis
que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para também que te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado a palavra do Senhor. Ou seja, aquele povo, e no início de Êxodo 19, vai dizer que faziam já 3 meses que o povo estava no deserto. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, o Senhor chama Moisés para o Monte Sinai para lhe entregar as leis, dar um direcionamento para aquele povo. E esse povo, mesmo o povo que já tinha visto as pragas no Egito, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto águas amargas serem transformadas em águas boas, esse povo começa a questionar o relacionamento que Deus tinha com Moisés. E começa a questionar de que maneira? Por que só Moisés ouve a voz do Senhor? Por que só Moisés pode falar com Deus? Por que só Moisés? Por que só Moisés? E Deus, ouvindo isso, diz a Moisés que também vai falar com o povo, né? E Moisés sobe ao Monte Sinai e o Senhor diz, olha, dá um direcionamento. E diz, olha, eu vou falar com o povo. Desce e manda que o povo se santifique, lave as suas vestes, e traga ele daqui a 3 dias ao Monte Sinai, mas não deixem eles subirem, deixem eles lá embaixo, que eu vou falar com eles também. E, queridas, quando o Senhor dá esse direcionamento para Moisés, eu entendo que o Senhor queria realmente um relacionamento com todo aquele povo, né? Mas aquele povo não estava preparado para este relacionamento com o Senhor. Não estava verdadeiramente preparado para ouvir a voz do Senhor. O que eles queriam realmente era saber se eles também poderiam estar ali verdadeiramente naquele relacionamento. Porque lá em Deuteronômio vai dizer, e sucedeu que ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte arder em fogo, vos achegastes a mim, todos cabeças e vossos anciões. Ou seja, o Senhor manda que Moisés suba ao monte e que leve os sacerdotes e leve os anciões primeiro. Ou seja, a liderança sempre à frente. A liderança sempre à frente do direcionamento, para trazer para o povo, não é verdade? E disseste, isso o povo está falando para Moisés, e disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, não vos fez ver a glória e a grandeza, e ouvindo a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que ele continua vivo. Olha só a ironia, né? Porque olhando para as nossas vidas, né? Algum tempo atrás, né? Eu não tenho tanto tempo assim de evangelho, mas antigamente se ouvia, se você ler muito a Bíblia, você vai ficar bitolado, se você orar muito, jejuar muito, você vai ficar meio doido, né? E esse povo está dizendo, hoje vimos que Deus fala com o homem e ele continua vivo, porque a intenção, né, o que o povo tinha é que se Deus falasse com eles, se Deus se direcionasse a eles, eles morreriam. E lá no versículo 25 de Deuteronômio 5, agora, pois, por que morreríamos? Eles não morreriam, acabou de acontecer, eles começaram a ouvir a voz do Senhor, tanto que se amedrontaram, tanto que temeram, né? O Senhor começou ali a falar, e a palavra diz lá em Êxodo que o monte tremia, o fogo consumia todo o monte, né? O Monte Sinai, e eles começaram a temer, começaram a recuar, e começaram a temer e muito, né? Olhando com os nossos olhos físicos, realmente deve ter sido algo muito assustador, mas deve ter sido algo muito tremendo, algo novo, algo extraordinário da parte de Deus.
E muitas vezes, queridas, nós que estamos aqui, nós hoje como servos do Senhor, nós hoje como igreja, nós tememos a presença e a glória de Deus na nossa vida. Sabe, muitas das vezes nós recuamos quando Deus fala conosco. Muitas das vezes nós paramos o nosso ministério quando Deus começa a falar e nós achamos que é coisa absurda para nós. Muitas das vezes nós achamos que o direcionamento que Deus está nos dando, algo que você acha que não pode acontecer de maneira nenhuma, algo que você acha que está longe do seu alcance físico, aos seus olhos físicos, não vai acontecer. Não é possível que aquilo aconteça. E aquele povo estava, né, ali embaixo, olhando tudo aquilo acontecer e achando, nós não queremos, nós não podemos fazer isso, nós não podemos ouvir a voz do Senhor, porque é tremendo, nós vamos morrer. E no versículo 25, né, agora, pois, por que morreríamos? Por que morreríamos? Eles não morreram. Estão se questionando, nós morreríamos se ouvissem a voz do Senhor, mas eles acabaram de ouvir. E é exatamente assim conosco. Acabamos de ouvir um direcionamento, acabamos de ouvir o Senhor falar conosco e imediatamente nós recuamos. Nós voltamos atrás porque tememos. E no versículo 26 diz assim, porque há de toda a carne que ouviu a voz do Senhor, ouvimos a voz de Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo. A palavra do povo era, quem ouviu a voz de Deus e continuou vivo? Mas, pensando nisso, né, é meio até irônico falar uma frase dessa para quem está acostumado a ouvir o seu líder Moisés, ouvir Deus, ouvir o direcionamento, falar com Deus e voltar vivo. E agora eles acabaram também de ouvir a voz do Senhor e continuam vivos. Ou seja, o medo tomou conta da mente daquele povo. O medo, às vezes, queridos, nos paralisa, ele tenta nos paralisar, ele tenta nos parar, e muitas das vezes, ou seja, na maioria das vezes, ele até consegue nos parar. O medo dentro de nós, a nossa mente, ela trabalha, muitas das vezes, a favor do negativo, a favor das coisas negativas. A primeira coisa que nós pensamos não vai dar certo. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai movimentar isso? Como é que eu vou chegar? Não posso, mas eu sou menor, né? Deus tem que falar com o líder primeiro e não comigo, mas eu sou tão pequena. Mas isso são pensamentos, queridos, que nessa tarde nós precisamos colocar dentro da nossa mente, do nosso coração. Aquele Deus que falava no meio do monte, que era poderoso, que era em glória, estava falando ali com aquele povo, também fala hoje conosco. Amém? A nossa mente precisa ser trabalhada para algo novo, para algo extraordinário. Algo extraordinário pode acontecer se nós colocarmos o nosso pensamento que Deus pode fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Então, muitas das vezes, né, assim, nós fazemos igual a esse povo. Nós colocamos a nossa mente, nós paralisamos no meio da glória de Deus, naquilo que Deus começou a fazer, naquilo que Deus começou a realizar na nossa vida, e nós retrocedemos, nós paralisamos por medo. Quantas aqui nessa tarde paralisaram pelo medo? Quantas aqui hoje, verdadeiramente, se você falar sinceramente, estão paralisadas ou pararam em algum momento no seu ministério, pararam de louvar, pararam de pregar, pararam de fazer e ajudar na assistência social, pararam o seu ministério de alguma forma naquilo que você fazia e fazia bem, por alguma palavra.
sabe? Ou porque Deus começou a movimentar, a mostrar a sua glória, a mostrar aquilo que ele tinha para fazer na sua vida, e você temeu, e você parou, e você retrocedeu. E no versículo 27 vai dizer assim, chega-te, no 28, perdão. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, e te disseram, em tudo falaram muito bem. 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fossem a eles e aos seus filhos para sempre. O Senhor vai dizer para Moisés, olha, Moisés, eu ouvi o que o povo lhe disse, que eles queriam que você continuassem ouvindo, porque eles não querem. No 28, eu li o 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das palavras que lhe faláveis a mim. O Senhor lhe disse, eu ouvi a voz desse povo, e lhe disseram, em tudo falaram muito bem. Ou seja, Deus está falando a Moisés, olha, eu ouvi muito bem o que esse povo disse. Eu entendi que eles não querem. Quem dera que toda essa obediência fosse para guardar os meus mandamentos, fosse para guardar aquilo que eu coloquei lá atrás, que foram os meus mandamentos. Quem dera que toda essa obediência, que toda essa reverência fosse para guardar os meus mandamentos. E sabe, queridas, Deus está falando para esse povo, olha, eu achei lindo vocês quererem me obedecer. Eu achei lindo vocês quererem fazer a minha vontade. Eu achei lindo vocês quererem que Moisés seja o seu líder, que Moisés, agora vocês entendem o meu relacionamento diferenciado com Moisés, porque eu preciso de um líder, eu preciso dar um direcionamento a vocês. Mas Deus nunca quis isso. Deus nunca quis que o homem não tivesse relacionamento com ele. Desde o início, desde Adão, o desejo do Senhor, o desejo de Deus era ter um relacionamento com o ser humano. Era ter um relacionamento com a sua obra-prima. Mas em todos os momentos, o homem se recusa a se relacionar pessoalmente com o Senhor. E sabe, quantos reformadores, nós podemos ver que, em dado momento da sua vida, para trazer o evangelho até nós, para que esse evangelho puro, rico, cheio da palavra de Deus, chegasse até nós, leram essa palavra e entenderam que o Senhor tinha um relacionamento e queria um relacionamento pessoal conosco, que não precisávamos de intercessores, não precisávamos de alguém que se achegasse a Deus por nós, não, o Senhor, a palavra diz que o véu se rasgou e nós podemos pessoalmente nos achegarmos a Deus, falar com Ele pessoalmente, mas esse povo está dizendo, não, Moisés, fala você, porque nós não queremos. E não era esse o propósito de Deus. O propósito do Senhor sempre foi ter um relacionamento pessoal com aquele povo, ter um relacionamento verdadeiro com aquele povo. Mas eles, naquele momento, estavam rejeitando isso. Estavam dizendo, não, continua Moisés, continua falando com ele, nós vamos ficar aqui e nós vamos obedecer e nós vamos fazer. E o Senhor está dizendo, quem dera que essa obediência fosse para obedecer, para guardar aquilo que eu falei com vocês. Tudo que eu quero é que vocês me obedeçam, é que vocês coloquem os mandamentos
lá atrás, que eu coloquei para vocês, quem dera se essa obediência toda fosse para cumprir a minha palavra. E sabe, queridas, quando o Senhor nos dá um direcionamento, não é para a gente fugir, não é para a gente voltar atrás, é para a gente prosseguir, é para a gente ir na frente, é para a gente colocar aquilo que Ele nos deu em funcionamento, sabe? Em prática. O Senhor nos dá direcionamento, nos dá a arma, nos dá as ferramentas necessárias para cumprir aquilo que Ele falou. E nessa tarde, o Senhor está nos dizendo: eu sou fiel para cumprir aquilo que eu te falei. Portanto, o medo, ele não pode nos paralisar. Ele não pode tomar conta do nosso ser, tomar conta da nossa mente. Nós devemos preservar em tudo a nossa mente, o nosso coração, em direcionamento àquilo que o Senhor nos falou. Aquilo que o Senhor... O que é mais... Né, muitas das vezes eu tenho parado e pensado o que é mais importante na minha vida, aquilo que Deus falou ou aquilo que o homem falou? Aquilo que Deus falou para eu fazer ou aquilo que a minha mente está mandando eu fazer? Existe uma guerra espiritual, às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, dentro de nós mesmos. E essa guerra nós temos que vencê-la na oração, na palavra, na obediência àquilo que Deus nos direcionou, aquilo que Deus nos falou, que é muito maior daquilo que a nossa mente diz, naquilo que o homem diz, naquilo que as circunstâncias nos falam. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, as circunstâncias, elas não condizem com aquilo que Deus falou que ia fazer. Às vezes, na maioria das vezes, a nossa vida está totalmente revirada, as nossas emoções estão totalmente desequilibradas, né? Mas o Senhor nos traz um direcionamento sobre aquilo e sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que não condiz com aquilo que nós estamos vivendo. E o que nós temos para fazer? O que nós temos a fazer é preparar o nosso coração, é preparar a nossa mente, nos condicionarmos àquilo que Deus falou. E como é difícil, queridos. Como é difícil você condicionar a sua mente, continuar tendo fé no meio da tribulação. Você continuar de pé no meio da confusão, no meio do furacão, no meio da adversidade. Mas o Senhor nos diz, mulheres, nessa tarde, nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Aleluias! Nós somos mais do que vencedores. Você vai vencer a circunstância. Você vai vencer essa adversidade. Você vai conseguir sair de todo esse caos que hoje você se encontra. Basta que você coloque a palavra de Deus como direcionamento. Ah, irmã Alexandra, mas eu não estou conseguindo nem orar, eu não estou conseguindo nem ler a palavra. Às vezes eu olho, para então de olhar para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias que te levaram ao caos. Olhe para o Deus que pode te direcionar ao hino da vitória. Deserto não é lugar de estar, deserto é somente um lugar de passagem. Não é lugar de você estabelecer tenda, fazer casa, não. Deserto é lugar de passagem, é lugar onde você se recondiciona, onde você vai aprender a colocar-se diante da vontade do Senhor. Sabe, não, você pode pensar que, como eu também já pensei, né? Ah, mas é fácil a irmã está falando, é fácil a irmã estar, né, direcionando, é fácil a irmã estar trazendo uma mensagem, porque é pregadora, né?
ora, jejua, Deus fala. Irmãs, a coisa mais difícil é você estar falando de algo que você já viveu, ou de algo que você está vivendo. Porque a maioria das vezes nós estamos vivendo algo hoje para estar falando dela amanhã. Sabe, muitas vezes as pessoas já falaram isso para mim. Em circunstâncias adversas que eu estava vivendo na minha vida, e falavam isso para mim, mas quando você está ali dentro, no meio da adversidade, no meio do furacão, essas palavras, geralmente, elas não têm efeito nenhum sobre a nossa vida. Elas não têm efeito nenhum sobre a nossa mente. Mas quando o Senhor, ele nos chama para o secreto e fala diretamente conosco, que é esse relacionamento que o Senhor quer que todas nós tenhamos, quando ele realmente fala conosco, que não precisamos que alguém chegue e fale, Deus falou, Deus disse, não, Deus fala com você. Se você estiver disposta a ouvir a voz do Senhor, ele fala pessoalmente com você. E não precisa que você esteja numa atmosfera de glória, não. Numa atmosfera no meio de uma igreja, o fogo descendo, né? O reteté passando, não. Muitas das vezes o Senhor falou comigo, eu lavando louça dentro da minha casa, varrendo a casa, no meu trabalho, falando com Deus. Na maioria das vezes o Senhor fala comigo assim, eu fazendo algo dentro de casa, e eu não parei, né? E teve todo aquele ritual. Não, o Senhor tem maneiras simples, e Ele sabe exatamente quando você vai ouvir, quando você vai estar disposta, o seu coração vai estar aberto. E na maioria das vezes o Senhor, Ele trata conosco pessoalmente. É esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco. É esse trato que Ele tem, é esse cuidado que Ele tem conosco, de falar aquilo que você está necessitando, aquilo que você precisa estar ouvindo. Relacionamento. Ter intimidade com o Senhor. É isso. É você ligar, né, para uma amiga e contar todos os seus segredos e contar tudo que você está passando. É legal. Você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir um direcionamento, mas você está parada do nada e o Senhor começar a revelar os seus mistérios para a sua vida, isso não tem preço. Isso eu não dou a ninguém, porque eu quero esse relacionamento para mim. Eu quero ouvir, sim, a voz do Senhor. Eu não dou esse relacionamento nas mãos de ninguém. Não, eu quero ouvir, eu quero falar com o Senhor. Basta você estar com o seu coração aberto, com a sua mente condicionada àquilo que Ele vai falar. Porque obedecer, queridas, obedecer a mandamento é muito fácil. Um jovem chegou para Jesus e disse, olha, eu cumpro os seus mandamentos, eu falo tudo aquilo que a Torá diz, eu falo tudo aquilo que a palavra diz, eu faço e cumpro aquilo que os mandamentos dizem. E o Senhor disse, então, vai e entrega tudo aquilo que você tem. E aquele rapaz, aquele homem diz para o Senhor, não tinha nem palavras. Ele não conseguiu se desprender daquilo que mais ele amava. Ele não conseguiu se desprender de si mesmo. E muitas das vezes, querido, nós estamos condicionadas, nós estamos apegadas, arraigadas em algumas coisas na nossa vida. E nós não conseguimos nos desprender disso para ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. O Senhor quer que Ele seja tudo na nossa vida. E a gente nós não conseguimos nos desprender de algumas coisas na nossa vida que Ele quer que nos desprendamos. Muitas das vezes pode ser a sua carreira profissional,
que você não consegue, você quer mais, você quer chegar ao topo. E o Senhor está dizendo, para só um pouquinho, que eu quero falar contigo. Para só um pouquinho do seu minuto, dos seus estudos, da sua carreira. Para só um pouquinho. Você tem um tempinho para mim? Muitas das vezes, como donas de casa, como mães, como esposa, nós estamos, né, nos preocupando com tantas coisas, estamos agarradas à nossa família, estamos agarradas a um esposo, estamos agarradas aos nossos filhos, e a gente não consegue se desprender. É meu, é meu, é meu, eu que cuido, eu que faço. Não somos nós. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força. Quem faz tudo é o Senhor. Ele quer estar no topo. Ele quer estar no topo. Ele quer ser o primeiro da nossa vida. E nós não colocamos isso como prioridade, não colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. A nossa família é mais importante, a nossa casa é mais importante, a nossa igreja é mais importante, o nosso ministério é mais importante. E o Senhor está dizendo, eu sou o que sou. Aleluias. Se você parar e ouvir aquilo que Deus quer direcionar para a tua vida, você vai entender que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Aleluias. Houve um momento na minha vida em que eu estava totalmente condicionada e pensando, e eu vivia 24 horas pensando em problemas. E o Senhor estava lá, sabe, deixei, esqueci. Eu queria resolver, eu queria fazer. Mas o Senhor, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua bondade, com toda a sua paciência, porque eu falo, Senhor, tu é muito paciente com a minha vida. O Senhor tem uma paciência comigo que, para mim, é admirável. Porque se fosse eu, já teria largado de mão, eu mesma. Mas o Senhor, Ele nos ama. E se for necessário que a gente caia, que a gente esteja lá no fundo do poço, que a gente não tenha forças nenhuma mais, se for necessário a gente chegar a esse ponto para Deus poder nos resgatar da onde nós mesmos nos colocamos, se for necessário nós chegarmos a esse ponto, nós vamos chegar. Mas o Senhor, Ele me resgatou com uma mão forte, poderosa. E Ele disse, olha, não é você. E eu ouvi coisas duras de Deus. Eu ouvi coisas difíceis de se ouvir. Machucaram as palavras do Senhor. E muitas das vezes Ele precisa nos corrigir, Ele precisa nos dar aquela sacudida para que nós nos coloquemos como mulheres de Deus e como pessoas que precisam de Deus na nossa vida, que precisa desse relacionamento, dessa intimidade com o Senhor. Às vezes o Senhor precisa dar essa sacudida em nós e dizer, ei, mulher, para! Não é você. E o Senhor disse isso para mim. Não é você. Coloca nas minhas mãos, entrega. E, gente, como é difícil. Eu não sei se é porque nós somos mulheres, mas é difícil entregar os nossos problemas para o Senhor. A gente fica agarrada, Deus puxando de lá e a gente puxando de cá, e Ele puxando. E a gente puxando com mais força, e cada vez a gente quer puxar com mais força, porque a gente não entende que é Ele quem faz. A gente não entende, a gente não quer colocar, a gente quer fazer. E hoje, né, como mulher, eu entendo algumas mulheres na Bíblia que, né, meteram os seus pés pelas mãos, assim como Sara fez. Nós entendemos, mas nós não podemos nos conformar de sermos assim. O Senhor quer tomar, arrancar das nossas mãos. E eu precisei abrir mão.
literalmente, abrir as minhas mãos e dizer, está aqui, Senhor, está aqui. E o Senhor começou a fazer. Aquele povo só precisava entender que o relacionamento pessoal com Deus era muito mais importante na vida deles do que qualquer coisa, do que o maná que descia do céu, do que a carne que o Senhor providenciou naquele deserto, do que as roupas que não se acabavam. Sabe, irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu falava com a minha irmã ontem, o preço da cenoura R$13 o quilo. Aonde que nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar? Sabe, a gente parou de comer carne, fomos para os legumes. Agora os legumes estão caros, a gente vai para onde? É, R$18. Aonde que nós vamos parar? Eu prefiro parar nos braços do meu Pai. Eu prefiro parar e colocar nas mãos do Senhor. E hoje eu entendo, Senhor, foi como o missionário aí falou, intercessão. Sabe, nos colocarmos no colo do nosso Pai. Nos colocarmos como crianças que não sabem o que fazer, porque às vezes a gente sabe muita coisa. Sabe, eu sei. Não, nós não sabemos. Nós não precisamos saber de tudo. O Senhor é quem sabe de tudo. E Deus queria fazer isso com aquele povo. Deus queria tratá-los como uma nação que ali nascia. Deus queria ensinar os pormenores a eles. Mas eles se achavam grandes. Não, nós já sabemos. Nós sabemos como fazer. Não, nós precisamos ser dependentes. Totalmente dependentes. Que mal há sermos dependentes do nosso Deus. Que mal há de nós entendermos e dizer para o Senhor, Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei como orar. Eu não sei como jejuar. Eu não sei como transpor essa barreira que se colocou na minha frente. Não há mal nenhum nós reconhecermos a nossa ignorância perante o Senhor. Mas muitas das vezes nós queremos nos colocar como mulheres de Deus. Não, mas eu sou uma pastora, eu não posso me colocar dessa maneira perante os meus liderados. Não, mas eu sou uma missionária, eu não posso me mostrar fraco. Quem disse isso? Quem disse isso para nós? Nosso coração precisa se achegar a Deus como mais puro, mais humilde. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos cada vez mais puros, para que Ele possa nos ensinar, assim como uma mãe ensina para um filho, como comer, como andar, como falar. O Senhor quer nos direcionar, o Senhor quer fazer isso conosco, e às vezes nós não deixamos, porque nós temos medo. Medo do novo, medo daquilo que pode acontecer. Mas se tudo está nas mãos do Senhor, nós lemos na palavra, tudo está nas mãos de Deus. E às vezes a gente gosta de falar isso, né? Está nas mãos de Deus. Que está nas mãos de Deus nada, está nas tuas mãos ainda. Então larga isso, mulher. Solta. Sabe, o povo queria ali colocar Moisés e colocaram, né? Tudo que acontecer daqui para frente é com Moisés. Não queria se responsabilizar pelos seus próprios pecados, porque teriam que se colocar na posição. Era isso que aquele povo não queria verdadeiramente. Se responsabilizar por aquilo que eles realmente eram. Se responsabilize nessa tarde pela sua vida, pela sua casa, pelo aquilo que você é. E aí sim, o Senhor vai, sabe, tirar a máscara.
Sabe, tire a sua máscara perante o Senhor nessa tarde. Mostre realmente quem você é. Mostre para o Senhor que você está ferida. Mostre para o Senhor que você está cansada. Mostre para o Senhor que as suas emoções estão desequilibradas. Mostre para o Senhor que você não é capaz, que você não é essa Coca-Cola toda. Porque muitas das vezes nós vestimos uma máscara e saímos da nossa casa e vamos para a nossa igreja e saímos, mostramos para os nossos vizinhos aquilo que nós não somos. E o Senhor está de lá só. Quando é que ela vai tirar essa máscara? Quando é que ela vai se mostrar? E até nas nossas orações, Senhor, sabe, irmãs, pelo amor de Deus, eu estou falando daquilo que eu vivi, eu não estou falando de coisas que supostamente acontecem. Não, eu estou falando de coisas que eu vivi, de sair de casa com uma máscara, de se mostrar para Deus numa máscara, de que eu estava bem, e não estava. Sabe, mostrar para Deus quem nós somos, como nós estamos, até na nossa oração. Sabe? Dizer para o Senhor, Senhor, eu não estou aguentando mais viver assim. Sabe, eu tenho um ministério, eu tenho liderados, eu sou alguém importante na casa do Senhor, mas eu estou cansada, eu não estou conseguindo mais. Me ajuda, me ensina. E o Senhor vai começar, eu tenho certeza disso, porque Ele fez isso comigo e está fazendo isso na minha vida. Aleluias! Glória a Deus! Ele está fazendo isso comigo. Ele está trabalhando no meu interior e eu comecei a me desfazer de coisas que eu achava que era e não era. E comecei a me desprender de várias coisas que eu achava que eu não era agarrada, que eu achava que não estavam no meu controle e eu não soltava. Sabe? E eu tenho tratado isso, Deus tem tratado isso dentro de mim. E hoje, nessa tarde, o Senhor quer tratar na tua vida também. Ele não ia trazer essa palavra nos meus lábios, na minha mente, no meu coração à toa. Foi para mim também, primeiramente. Né? Como os pregadores costumam dizer, corta daqui, corta de lá e corta de cá. Foi primeiramente para mim. Alexandra, se desprenda. Mostra quem você é. Tira essa máscara. Sabe, o povo estava ali debaixo daquele monte, tentando mostrar uma santidade, porque, na verdade, eles tinham se santificado 3 dias para falar com o Senhor. Então, eles estavam e se sentiam preparados para ouvir a voz de Deus. E, na verdade, não estavam preparados, porque quando Deus começou a falar, todo mundo correu. E é exatamente assim que nós fazemos. Quando Deus começa a mostrar realmente quem nós somos, a gente corre. A gente não quer ouvir. A gente quer sair correndo. Não, isso aí não é para mim, não. Essa palavra, não é comigo, não. É comigo, sim. Se você está aqui nessa tarde, não é para fulano. Poxa, fulano tinha que ouvir essa palavra. Não, é para você. É para mim. Deus está nos direcionando a um tempo de maravilhas, a um tempo, a experiências novas, a experiências extraordinárias, mas para viver o extraordinário de Deus, nós temos que aprender primeiramente a nos relacionarmos com esse Deus. Como é que nós nos casamos com alguém, com um homem que a gente nunca viu? Isso acontecia lá atrás, nos tempos fidalgos, né? Onde casamentos eram arranjados, mas hoje você tem que conhecer a pessoa que você vai se casar, porque é algo muito sério. É relacionamento para toda uma vida. E o Senhor está dizendo, se relacione comigo, me conheça primeiro.
para depois viver o extraordinário? Deus não vai dar coisas extraordinárias nas mãos daquele que ainda nem o conhece, que ainda nem sabe do que ele é capaz de fazer. E se hoje você está aqui nessa tarde, sabe e entende que esse Deus é poderoso, aleluias, é glorioso, glória a Deus, é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre será. Se você crê nessa tarde, se mostre a Ele. Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui, cansada, fadigada, triste, cheia de problemas, com as minhas emoções que eu nem sei mais quem eu sou, mas que eu tenho me mostrado, preciso me mostrar para as pessoas. Não. Mostre-se para Ele. Mostre-se para Ele nessa tarde. Diga para Ele, Senhor, eu quero ouvir, eu quero esse relacionamento contigo. Eu quero ser a tua noiva, eu quero ser a sua amada, eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que eu entenda e saiba que é o Senhor falando comigo, eu não quero ter dúvidas. Eu não quero ter dúvidas de que é o Senhor quem está falando comigo. Eu não quero ter dúvidas do que o Senhor tem para a minha vida, do que o Senhor tem no meu ministério. Existem pessoas aqui nessa tarde que estão perdidas dentro da casa do Pai. Estão perdidas. Perderam o rumo. Não sabem mais para onde vai. Porque se perderam dentro dos seus próprios pensamentos, dentro do seu próprio problema. Eu estava assim. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Vários direcionamentos começam a vir na tua mente, no teu coração. E você precisa parar nessa tarde. Parar. Para tudo. E ouça a voz do teu pastor, que é Jesus. Deus está hoje descendo nesse monte, que é o chá com propósito, representando aquele monte, o Monte Sinai, onde ele disse que iria descer, aleluias, e falar com o povo. O Senhor está falando comigo e com você. Venha ter um relacionamento comigo. Você está disposta nessa tarde a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Ah, Alexandra, mas você está falando, isso é para novo convertido, isso é para quem não conhece Jesus. Isso é uma palavra evangelística, não. Isso é uma palavra para crente. Isso é uma palavra para nós, que estamos dentro da casa do Pai sem saber o que fazer mais. Porque essa pandemia trouxe perturbação para a nossa mente. O que está acontecendo no mundo está, sabe, tem gente perdida, tem gente que não sabe mais o que fazer, tem gente que não sabe nem para onde ir, tem gente duvidando da palavra de Deus, gente dentro da casa de Deus, que conhece o Senhor há mais de 20, 30 anos. E pelos acontecimentos que estão vindo, né? Que falaram, que pregaram toda uma vida. E que as palavras estavam falando que iria acontecer. Mas quando começa a acontecer, foge. É exatamente isso que esse povo estava fazendo. Quando Deus começou a falar, quando Deus começou a fazer, fugiu. E jogaram Moisés na frente. Vai, Moisés, fala você. Não. Deus está falando conosco nessa tarde. É com você que eu quero falar. Aleluias. Glória a Deus. É com você, mulher do chá com propósito, que eu quero falar pessoalmente. É com você que eu quero ter um relacionamento. Não é com teu pastor, não é com teu líder, é com você. É você quem tem que jejuar.
É você quem tem que se preparar, porque os dias estão chegando. E muitas pessoas estão esperando algo muito bom para acontecer. Mas a palavra diz, essa palavra que diz, que não vai melhorar, não. Se você realmente conhece a palavra de Deus, e se você já leu essa palavra, as coisas não vão melhorar, não. As coisas vão começar a vir como um turbilhão sobre a nossa vida, e nós precisamos estar preparados para aquilo que está por vir. Nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos simplesmente largar. Nós não podemos simplesmente nos paralisarmos mediante aquilo que Deus está falando. Deus está querendo falar, Deus está querendo se relacionar, Deus está querendo trazer algo novo, algo de extraordinário. Deus está querendo nos usar para um novo tempo. E o que nós, como mulheres de Deus, como igreja no Senhor nessa terra, estamos fazendo? Estamos parando. Estamos querendo viver um tempo lá atrás. Ah, que saudade daquilo que eu já vivi. Ah, a igreja de antes, o evangelho de antes, as coisas de antes. Deus tem algo novo para esse tempo. Deus tem algo novo para este tempo, para a minha vida, para a tua vida, mas nós precisamos voltarmos a ter um relacionamento com o Senhor. E relacionamento não é obra de igreja, relacionamento não é cargo em igreja, relacionamento é você e Deus, seja no quarto, seja na cozinha, seja no teu trabalho, seja na praia, seja onde Ele quiser falar contigo e você esteja disposto a ouvir verdadeiramente o Senhor. Nessa tarde, o Senhor está nos falando. Volta. Volta. Volta a me ouvir. Volta a ser direcionada. Quebranta esse coração. Abre essa mente. Deus quer fazer coisas novas, coisas extraordinárias. Esse ano é um ano do extraordinário do Senhor. Sabe, coisas que o Senhor nunca fez. Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar atentas àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Ele quer fazer. Muitas pessoas, na palavra do Senhor, rejeitaram esse relacionamento. Rejeitaram esse relacionamento com o Senhor. Pararam, paralisaram. E algumas delas, o fim foi triste demais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero prosseguir. Não com as minhas forças. Eu digo que o Senhor, Ele literalmente tem me carregado nos braços. Falava com a Renatinha outro dia, que literalmente o Senhor, às vezes, Ele me carrega nos seus braços para a igreja. Porque pela minha vontade, eu ficaria em casa. Pela minha vontade, né, a minha carne quer ficar em casa. Mas Ele literalmente me pega e me leva. Quando eu vejo, eu estou lá. Porque eu preciso, a minha alma anseia por isso. E nessa tarde, queridas, o Senhor, Ele quer nos trazer novamente para esse relacionamento. Falar pessoalmente comigo e com você. Então, busque você e ele. Ah, eu vou chamar então a irmã fulana para... Não. Outra hora você chama a irmã fulana. Outra hora você chama a sua pastora, sua líder, sua intercessora. Mas busca você. Fala você com ele.
Mostre realmente quem você é para ele. E você vai ver, você vai poder sentir, e você vai testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Amém? É isso.